Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência no vídeo 594 e também na quarta parte, capítulo 2, do segundo, né? Só que agora nós vamos para um outro tema: natureza das penas e gozos futuros. Olha que tema maravilhoso também esse aqui. Então, natureza das penas e gozos futuros. O anterior era intervenção de Deus nas penas e recompensas. Essa é a natureza das penas e gozos futuros, né? A natureza das penas. Vamos ver. Questão 965. Kardec interroga os bons espíritos assim, olha: tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? Isso é uma pergunta com sentido duplo. Você entendeu? Por que é sentido duplo? Porque Kardec, ele faz uma pegadinha da seguinte forma, ó: tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? Não seria alma, seria espírito. Nesta condição aqui, seria espírito depois da morte. Porque depois da morte do corpo físico, a alma, ela na erraticidade, que já se desprendeu, né, que já se desligou, aliás, do corpo físico, é espírito. Entendeu? Então tá aí uma pegadinha. Só que ele não conseguiu me pegar, eu não. Eu já analisei isso aqui. Então, os bons espíritos respondem assim: não pode ser material, né? Olha só para você ver. As penas e gozos do espírito, eu já vou usar o nome espírito. As penas e gozos do espírito depois da morte não pode ser material. Digo bom senso, quer dizer, digo com bom senso, ou o bom senso, né? Diz o bom senso, pois que a alma não é matéria. Agora veja bem, aqui ele está dizendo algo aqui para a gente analisar também. Pois que a alma não é matéria. Essa matéria aqui que ele está descrevendo aqui, ele está descrevendo que a alma não é matéria física, tá? Ela não é essa matéria aqui, corpo de matéria. Você entendeu? Mas a alma é uma matéria. Ela é uma matéria. Numa propriedade que muitos na Terra já tentaram de toda forma desvendá-la e não conseguiram. Você entendeu? Então, a alma é sim uma matéria. Como o espírito é uma matéria.
né? Que espírito e alma é uma coisa só, então é uma matéria. Só que na questão aqui, os bons espíritos estão esclarecendo Kardec que nestas condições aqui, esta alma aqui, ela não é a matéria física. Essa alma aqui já deixou a matéria física para trás. Esse espírito aqui já deixou a matéria física para trás. Ó, olha só para você ver a sequência. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos. Nada tem de carnal. Entendeu? Esses gozos e essas penas, nada tem de carnal ali na condição de alma e na condição de espírito, que já se desprendeu da matéria física. Olha só, nada tem de carnal essas penas e esses gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na terra. Os gozos e as penas mediante o Espírito é 1000 vezes, ele disse aqui. Agora, esses 1000 vezes é relativo. Tá vendo? Eu tenho que estar aqui para dizer isso. É relativo e é complexo, porque cada caso é um caso. Porque uns desfruta dessa situação, outros não desfruta. Isso está de acordo com a evolução do espírito, da alma, do ser em processo de evolução. Você entendeu? Mas o espírito fora da matéria, aquele que tem condições, o gozo, ele desfruta 1000 vezes mais que se estivesse na condição de alma no corpo físico. Então pensa você todos os prazeres que existem na face da terra. É insignificante tudo mediante a grandeza do gozo desse espírito, dessa alma fora do corpo físico, no plano espiritual, se ele fez por merecer. Olha só para você ver. Se ele fez por merecer. Por isso que entra o relativo e entra o complexo. E cada caso é um caso. Agora, pensa em todas as desgraças que existem no mundo. Isso vem as penas. Pensa em todos os sofrimentos que existem na face da terra. Em todos os sofrimentos que existem. Mediante aquela alma que não foi justa na terra e que retornou ao plano espiritual naquelas condições de má, de odienta, de ignorante, as penas, o sofrimento é 1000 vezes pior que todos os sofrimentos, que todas as desgraças que existem na face da terra. É assim. Você viu só como que é o esmiuçamento? Às vezes as pessoas não conseguem, né, raciocinar desse jeito, né? Aí vem nós para poder esclarecer isso. Então, o gozo, a felicidade, os prazeres, né? Isso para a alma
é virtuosa. É 1000 vezes no plano espiritual que no plano físico. Aquela alma má aqui no corpo físico, o sofrimento na região, na erraticidade, ela sofre 1000 vezes mais que aqui no plano Terra. Agora, 1000 vezes, isso é simbólico, isso aí é complexo e é relativo. É só para dizer um número que os bons espíritos aqui disseram. Então, a pessoa, aquele espírito vai para regiões umbralinas, sofre 10, 20, 30, 40, 50 anos. Você entendeu? Depois, tem casos que às vezes esses espíritos, depois de sofrer uns 40, 50 anos em regiões umbralinas, eles são recambiados para nascerem, reencarnarem em planetas primitivos, planetas assim, de totalmente imperfeições, entendeu? Eles voltam a reencarnar lá nos hominídeos, nos homo erectus, entendeu? Eles nascem, voltam a nascer lá nesses níveis inferiores, nesses mundos inferiores, mundos de sofrimento. Gente, se nós achamos que aqui na Terra é um mundo de sofrimento, as pessoas não têm noção do que é uma região de sofrimento. Nesse exato momento, gente, vocês não têm noção de quantos bilhões de seres se encontram nas regiões umbralinas, sofrendo em pântanos, entendeu? Em calabouços, em cavernas, trancafiados nas jaulas, sendo usados por aqueles que se dizem chefe das trevas. Vocês não têm noção. Eu estou falando assim, que vocês têm noção, com todo respeito. Você entendeu? Porque eu já tive a oportunidade de não só viver nestas regiões em vidas passadas, que eu também não fui flor que se cheirasse, como também não sou até hoje, mas o trabalho que eu executo no plano espiritual, eu tenho a oportunidade constante de ir nessas regiões para ajudar a resgatar alguns irmãos. Então, se vocês pudessem ver o sofrimento, olha, não é brincadeira. São 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na Terra. Porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. O espírito liberto do corpo físico, ele é mais impressionável. Você entendeu? Ele sente com mais intensidade. Aquele que tem condições, ele vê uma amplitude. Aquele que não tem condições porque é inferior, ele sofre naquelas condições. Então, já a matéria não lhe embota as sensações. Aí depois, se você for na questão 237, 257, a 257, você vai deparar com estas questões aqui que os bons espíritos estão tratando. Então, já a matéria não lhe embota
às sensações. Então, a matéria física, vamos dizer assim, que a matéria física, ela representa ao espírito, ela representa para o espírito, vamos dizer assim, seria representa algo, mas vou dizer assim, bem primitivo mesmo. Ela representa para o espírito, assim como um colete de salva-vida representa para o soldado. Então, muitas coisas, a alma no corpo físico não sofre graças a esta roupa, que é essa carapaça, que é o corpo físico. Então, liberto, a visão, ela aclara mais. Ela amplia a visão. Raciocínio vai longe. O bom senso, agora, aquelas almas, né, que na Terra fizeram jus merecer e retornaram ao plano espiritual em condições boas. Agora, aqueles coitadinhos que não fizeram por merecer, olha, coitadinhos, eles, pena, viu? Pena, mas pena mesmo. Questão 966. Por que das penas e gozos da vida futura faz o homem, às vezes, tão grosseiras e absurdas ideias? Ora, por causa da inferioridade, não é? Vamos ver se é. Inteligência que ainda se não desenvolveu bastante. Olha só a resposta que os bons espíritos deram. Inteligência que ainda se não desenvolveu bastante. Olha só. Compreende a criança as coisas como os adultos? Não, né? Não compreende. Por mais que as crianças são inteligentíssimas hoje em dia. Tem crianças que dão baile nos adultos, tão inteligentes. Mas elas ainda vivem subjugadas aos pais, aos professores. Elas necessitam de locomoção, elas necessitam disso, daquilo. Para tomar banho, elas precisam da mamãezinha, papazinho também, para trocar roupa. Elas podem ser inteligentíssimas, mas elas dependem 99% daqueles que se encontram ali à sua volta, né? Isso, ao demais, depende também do que se lhes ensinou. Aí é que há necessidade de uma reforma, né? Muitíssimo incompleta é a vossa linguagem para exprimir o que está fora de vós. Olha só o que os bons espíritos estão dizendo. Muitíssimo incompleto é a nossa linguagem para exprimir o que está fora de nós. Teve-se então que recorrer a comparações e tomastes como realidade as imagens e figuras que serviram para essas comparações. À medida, porém, que o homem se instruir melhor, vai compreendendo o que a sua linguagem não pode exprimir. Mas não é assim que se dá a evolução, a desigualdade. Por isso que eu amo a desigualdade. Observa para você ver, gente. Olha como as coisas estão evoluídas. Eu mesmo assumo isso. Eu, quando criança, que eu tinha lá meus 3, 4 anos de idade, quando chegava gente na nossa casa, na roça que morávamos, eu e meus 3 irmãos, nós escondíamos embaixo da mesa. Ih, mas vai ser primitivo, hein?
Jesus, Maria, José. Nós escondíamos embaixo da mesa. Hoje, você chega na casa das pessoas que têm crianças de 2, 3, 4 anos, elas vêm te abraçar, elas vêm beijar a gente. Esses bichos aqui que elas nunca viram na vida. Elas vêm abraçar, beijar. Oi, tio, tudo bem? Pá, um beijo no rosto da gente. Desmonta até pedra. O coração da gente pode estar igualzinho a rocha que a gente dissolve. Analisando, como está dizendo aqui os bons espíritos. Nós, quando entramos, a criança, quando entra, né, é matriculada na escola. Olha, minha mãe, quando matriculou eu na escola, quando eu tinha, acho que 8 anos, não sei. Gente do céu. Matriculou eu na escola numa sexta-feira e na segunda-feira é que eu ia começar as aulas. Fiquei sexta, sábado e domingo com dor de barriga. Medo de ir à aula. Medo de deparar com os outros. Ó, bicho primitivo, né? Se colocasse a mão perto de mim, eu dava bote, porque naquela época também eu era bípede. Ih, eu era igual a cobra. Cobra com cabeça de gente. Eu era uma cobra com cabeça de gente. Eu mordia mesmo. Serviu a carapuça, serve. Se serviu, peste. Então, a criança é matriculada, ela vai à aula, ela fica toda. Aí dá um trabalho para as mães, né? Tem criança que as mães têm que ficar ali o dia todo com a criança. E 2, 3 dias tem que ficar ali na sala de aula acompanhando a criança, até a criança acostumar com os amiguinhos. Olha a evolução do espírito aí, ó. Né? Do ser em processo de evolução, aliás. Aí, daí a pouco, a criança já esquece os pais e já fica com os amiguinhos. Aí, daí a pouco, a criança já começa a levar alguns, assim, trabalhinhos de escola para casa. Daí a pouco, os pais já vão à formatura, na colação de grau do filho. Daí a pouco, aquele filho, ele passa em 2, 3, 4 faculdades. Daí a pouco, aquele filho que começou lá naquela salinha de aula, como eu já disse aqui para vocês, com todo medo, né? Daí a pouco aquele filho é considerado o maior cientista do mundo, um Albert Einstein. Olha só para você ver. Um Santos Dumont, um Leon Denis, um Allan Kardec, um Papa João Paulo II, porque eu amo esse espírito, que é um espírito evoluído. Papa João Paulo II foi um espírito evoluído. Esse que está aí agora é um demônio no corpo de gente. É o diabo no corpo de gente. Luiz, mas você não pode falar uma coisa dessa. Não posso por quê? Quem tem que falar não fala, eu falo. Eu não tenho medo de falar. Eu falo de tudo. Não falo só deles, não. Eu falo de espírita, de pseudo-espírito. Eu falo de todo mundo. A verdade dói, mas tem que ser dita. Estude a vida de todos os papas para você ver. Estude para ver se você vai continuar seguindo essa seita. Porque foram os maiores monstros que destruíram o progresso da humanidade na Terra. Do espírito em processo de evolução na Terra. Tá. Mas aí daí a pouco você vê seu filho sendo considerado como um Albert Einstein. Um Nicolas Telas, né? Tela, né? Nicolas Tela. Olha só. Um cientista renomado, um astrônomo renomado. Meu Deus, Allan Kardec, meu filho. Gente,
Eu fui professora de Allan Kardec. Que isso? Eu fui professora do professor Eurípides. Eu fui professora de Dr. Bezerra de Menezes, mas que isso? Mas tudo começa, né? Lá embaixo da mesa, na sala de aula, dando trabalho danado para as mães, para as avós. Aquele bichinho primitivo, né? Mas depois, quando ele deslancha, ele vai embora. Segue a vida com as suas próprias pernas. Não é assim? Faz parte da vida. Faz parte da evolução.